Bom, pessoal, corrigido lá o exercício, a gente vai dar introdução aí a mais um novo assunto, tá bom? Então, espero que vocês prestem bastante atenção nessa videoaula, tá? Não entendeu? Volta o vídeo, pausa, dá uma olhadinha direitinho no que eu tô falando, tá bom? Bom, eu coloquei um PDF lá para vocês darem uma lida e colocarem aquilo no caderno, tá? É para escrever tudo que tá ali no caderno. A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de volume. Os conceitos básicos, assim, bem genéricos de volume que a gente precisa entender para começar a calcular objetos geométricos, né? Volumes de figuras geométricas, tá bom? E aí uma coisa interessante e importante a gente saber é que agora a gente está lidando com objetos com 3 dimensões. Como assim, professor? Que tipo de objeto é que tem 3 dimensões? São aqueles objetos que possuem largura, comprimento e altura, como é o caso desse cubo aqui, ó, tá? Ele possui uma largura, possui um comprimento e uma altura, tá bem? E aí o volume dele vai ser calculado a partir do produto dessas 3 dimensões, tá? Largura, comprimento e altura. No exemplo que eu dei no PDF, tá basicamente assim. Um cubo, ele possui 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, tá? E aí como é que eu faço para calcular o volume desse cubo? Como é que eu faço para calcular? Eu multiplico essas 3 dimensões aqui, tá? Então, o volume do cubo, tá? Vai ser igual a 1 metro de largura que ele tem, vezes 1 metro do seu comprimento, tá? Vezes 1 metro da sua altura. 1 metro da sua altura. Então, o volume do cubo vai ser igual à multiplicação desses 3 números aqui. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 1, não é isso? Porém, atentem para a unidade de medida de volume. Percebam que eu estou multiplicando aqui 3 dimensões, ó. É como se eu estivesse multiplicando, fazendo uma multiplicação de bases iguais, ó, em uma potência, tá? Como se aqui tivesse uma dimensão, outra dimensão e outra dimensão, tá? Multiplicação de bases iguais, ó. Eu repito aqui a base, né? A unidade de medida é o metro, tá? E somos expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, como é que a gente lê aqui? O volume do cubo vai ser igual a 1 metro cúbico, tá bom? 1 metro cúbico. Por que cúbico? Porque são 3 dimensões, ó. O cubo possui 3 dimensões. E aí eu calculei o volume desse cubo. Ou o volume ou a capacidade que esse cubo aqui consegue suportar, tá bom? 1 metro cúbico, que é igual a 1000 litros, tá bom? 1000 litros. Beleza? E aí, para continuar, outra concepção importante que a gente pode ter com relação ao cálculo do volume é a seguinte, ó. Percebam aqui nessa figura que esse cubo ele está sobre essa base aqui, ó, tá?
sobre essa base aqui. Vou até fazer de preto aqui, tá? Sobre essa base. Qual é a figura dessa base? A figura dessa base é um quadrado, né? É um quadrado. Está mais ou menos assim, tá? Suponho que esse seja um quadrado, tá? Aqui tá como se fosse um paralelogramo, mas vamos pensar que isso aqui seja um quadrado. Então, como é que eu calculo a área de um quadrado? Eu calculo a área de um quadrado multiplicando sua largura pelo seu comprimento, tá bom? Pelo seu comprimento. Então, ó, vocês vão ter que perceber que aqui eu estou multiplicando a largura pelo comprimento. Então, isso aqui, ó, largura pelo comprimento, seria basicamente a área da base, né? A área da base do cubo, tá? Então a gente pode pensar o seguinte: o volume de um objeto, ele também pode ser calculado, fazendo o produto entre a área da base desse objeto multiplicado pela altura, tá? Multiplicado pela altura. Bom, ao longo das semanas eu vou mostrando aí alguns exemplos, né? Eu já trouxe um exemplo aí no PDF para vocês darem uma olhada, né? Que é o exemplo desse cubo. Mas aos poucos a gente vai ter que perceber que nós precisaremos saber várias áreas de figuras planas aqui, ó, para a gente poder calcular o volume de algumas figuras geométricas aí, tá bom? Então qualquer dúvida aí pode falar comigo, tá? Tamo junto.